O deputado federal Nicolas Ferreira virou piada e recebeu uma chuva de críticas ao comparar, em um vídeo recente, o caso da cabeleireira Débora com o do movimento negro dos Estados Unidos, mencionando Rosa Parks. No vídeo, Nicolas diz que Rosa Parks desafiou leis segregacionistas ao se recusar ao ceder o seu assento em um ônibus. Débora estaria sendo injustiçada em um contexto atual. Rosa lutou contra o racismo. Débora queria um golpe de Estado. Vamos lembrar bem disso? Vou deixar isso. Quem vai explicar melhor isso pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, que comparaçãozinha sem pé nem cabeça essa, né? Pois é, Sofia, a gente pensa que o Nicolas ele não pode piorar, a gente pode pensar realmente nisso, mas ele sempre piora, ele sempre vai além. Eu espero, já vou começar dizendo que eu espero de fato que alguém, e esse alguém certamente só pode, né, ser a Erika Hilton, construa um novo vídeo, porque agora a briga está sendo entre vídeos também, para explicar que a Débora ela não foi presa pelo batom, ela não foi presa apenas pelo batom, ela não foi parar no alto de uma estátua, fazendo a pichação em Brasília, pedindo golpe de Estado, só com batom. Tem todo um contexto por trás que essa galera realmente faz questão de ignorar. E é muito conveniente para eles fazerem isso. Mas trazer a Rosa Parks, gente, é de uma uma linha que não vai na desinteligência, porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo. É numa linha de mau caratismo, não tem como definir de outra forma, isso é mau caratismo. Porque a Rosa Parks, de fato, teve uma luta muito grande na coragem por uma modificação de uma estrutura que era violenta. Ela não estava sendo a pessoa, nesse caso, violenta, uma pessoa que estava pedindo intervenção militar, uma pessoa que estava pedindo um golpe de Estado. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer no Vida do Nicolas Ferreira. Eu peço desculpas, pessoal. Vamos assistir mais ou menos 2 minutinhos aí do Nicolas Ferreira. Sofia, fica à vontade, inclusive, para interromper e ir desfazendo as fake news comigo ao longo do vídeo, né? Porque é até interessante e porque é um vídeo construído apenas com fake news. Vamos lá, Sofia, coragem, pessoal. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, Sofia, o negro era obrigado a ceder seu lugar. Vou te pedir uma coisa, Sofia, eu vou te pedir para começar de novo, mas assim, anistia, o que você tem a ver com isso? Nada. Nada, porque eu não cometi crime nenhum, nada, nada, não tem nada a ver com isso. Quem cometeu o crime que vai lá procurar sua anistia agora. E, enfim, já comecei assim, vai, Sofia, por favor. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não foi por causa do batom. O batom sozinho teria dado uns pouquíssimos anos acho que no máximo uns 3 anos de prisão. Eu vou até ler aqui para vocês quais foram os crimes pelos quais a Débora está respondendo. 1. Associação criminosa armada. 2. Tentativa de abolição violenta de Estado de Direito. 3. Golpe de Estado. 4. Dano qualificado. E 5. Deterioração de patrimônio tombado. Eu imagino que seja nesse quinto aí que está incluída a questão do batom. Então tem outros 4 que a Débora também está respondendo. É por isso que são os 14 anos. Não é por causa do batom. Repito, não é só por causa do batom. Vamos imaginar um cenário aqui, gente. Vamos lá. Imagine o seguinte cenário: tem lá uma organização criminosa que resolve fazer um assalto a um banco, tá? Imagina essa cena. E daí são, sei lá, umas 4 pessoas. Essas 4 pessoas juntas organizam, arranjam as armas, fazem o plano.
preparam todo o equipamento, até que vai lá, invadem o banco. Nessa invasão acabam destruindo um monte de coisa, machucando um monte de gente, roubam o dinheiro lá do banco, etc, e vão embora. E uma dessas pessoas estava dirigindo o carro, mas participou do planejamento e da execução de toda a preparação disso aí, ok? E daí essa pessoa atravessa um sinal vermelho enquanto eles estão fugindo. Daí imagina que os 4 são presos e são condenados, e daí alguém olha e diz: não, mas por que esse aqui está sendo condenado a tantos anos de prisão? O único crime dele foi atravessar o sinal vermelho. Não, não foi só atravessar o sinal vermelho, ele participou de todo o planejamento e preparação. Aí é que tá. E era parte do esquema maior do roubo do banco. A Débora é a mesma coisa, ela era parte de um esquema muito maior, que era a tentativa de golpe de Estado. Ela participou sim de preparação, planejamento, porque ela estava nos quartéis, ela estava nos acampamentos na frente dos quartéis, onde tudo isso foi gestado, gente. E, de novo, ela foi parte de uma coisa muito maior. Não foi por causa do batom. Pronto. Desculpa, Dai. Sophie, não, fique à vontade. Dito isso, eu já abro também um parêntese aqui, porque o Nicolas, ele já começa o vídeo dele, eu ia utilizar um adjetivo inapropriado para esse vídeo, mas o vídeo dele falando sobre, foi neste momento aqui, em 1955, que começou a luta dos negros pelos seus direitos. Sabe, tem um meme da Xuxa fazendo assim, o PQP, e é mais ou menos isso. Quem é o roteirista? Quem são os roteiristas do vídeo do Nicolas Ferreira? Que são pessoas totalmente despreparadas, para não dizer desinteligentes naturais, e são pessoas que sequer conhecem o mínimo da história, tanto dos Estados Unidos, e eu vou dizer também que da história brasileira, que se conhecesse o mínimo da história, não faria uma merda dessa, que é falar uma bobeira dessa, uma bobagem dessa, de uma luta tão importante que é secular e que, sim, em 1955, deu-se um momento bem interessante da história moderna, mas que não começou ali. É isso, Sofia, por favor. Não, e sim, só mais uma coisinha. É interessante ele pegar um exemplo dos Estados Unidos, né? Porque querer usar exemplo de justiça com base no movimento negro brasileiro, ele não vai querer, porque ele com certeza vai se posicionar contra o movimento negro brasileiro. Exatamente, ele fala mal dos direitos humanos, né? E lutas e conquistas que foram justamente do movimento negro, do movimento de mulheres, e são lutas extremamente importantes que garantem, inclusive, ao Nicolas, perdão, nesse momento está sentado nessa cadeirinha aí, ó, podendo falar o que ele quer falar. É isso. Beleza. Vamos lá. Tem mais. Piora, tá, gente? Piora. Pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Cabeleireira? Escreveu Perdeu Mané em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é: se ela tivesse escrito Fora Bolsonaro em vez de Perdeu Mané, Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Depende, Nicolas, depende. Se ela tivesse escrito Fora Bolsonaro enquanto tentava dar um golpe de Estado, talvez ela tivesse sido condenada assim. Pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você, um dia, pode ser vítima da mesma injustiça. E, infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos.
Giovana, balconista, grávida de 8 meses. Chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Era, era aqui que era Só para piora, parar? tá, gente? Era a Sofia, era aí. Ele agora vai falar do Flávio Beltrão, que é aquela pessoa em situação de rua, pessoa que estava vulnerável e que escolheu os acampamentos ali de forma equivocada para ter um lugar de refúgio. Viu que estava rolando muita comida, estava rolando um churrasco, tinha ali uma segurança, porque vamos lembrar que os aquartelados foram treinados pelos CACs, né? Sabiam utilizar armas, sabiam confronto, isso, e é dito isso no relatório da Polícia Federal, não é a gente que está imaginando o que aconteceu, teve dinheiro investido para esse tipo de treinamento, e aí o rapaz, né, o Flávio, ele achou que era um lugar tranquilo, confortável, que tinha churrasquinho, que ele podia dormir, e foi para lá. De fato, o Flávio, ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, porque em nada ficou comprovado que ele tinha alguma relação com o crime. Ele era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, uma pessoa em situação de rua, ele é considerado um andarilho, ele mudava muito de locais de emprego. Então, por causa disso, ele foi inocentado. No entanto, você vai me perguntar, mas o Nicolas fala que ele ficou preso. Sim, o Flávio ficou preso. Por quê? Porque o Flávio, diferente dos golpistas, ele aceitou fazer o acordo de usar a tornozeleira e fazer o curso de democracia. Por que a Débora ficou presa e ficou presa? Ela está presa há 1 ano. A Débora se negou a fazer um curso de algumas horas, eu não me engano, não lembro se são 60, 80 horas, mas é só um curso, gente, básico sobre democracia. É isso o acordo que a Débora disse que não queria fazer. Um curso sobre democracia e aguardaria com medidas cautelares. Uma delas, em alguns dos casos, foi a tornozeleira eletrônica, para evitar que essa galera fugisse. Ainda assim, um monte quebrou a tornozeleira e foi para a Argentina. E até o Léo Índio, que nem de tornozeleira estava, também foi para a Argentina. Só para vocês entenderem que a tornozeleira, de fato, é importante nesse processo. E aí, né, a gente tem o pessoal falando do Flávio agora, porque ele ficou preso. O Flávio, por ser andarilho e por dizer que estava sofrendo para conseguir emprego por causa da tornozeleira, ele quebrou a tornozeleira e logo ele foi preso novamente e ficou em regime fechado até o final do seu processo. Isso tem muitas questões e muitas nuances que o Nicolas não vai falar sobre a situação da população vulnerável, sobre a situação da população de rua, sobre a situação da população que passa fome, sobre a saúde mental das pessoas. O Nicolas não tem interesse nisso, ele só tem interesse em pegar um caso que é o caso extraordinário e colocar como se todo mundo tivesse no mesmo rol. Eu não classifico o Flávio como, né, uma pessoa que, nessa situação, quebrou a tornozeleira, como uma pessoa que é um bandido, etc. e tal. Temos uma questão de falta de conhecimento também, de falta de instrução, e essa instrução, às vezes, é jurídica. Ele poderia ter buscado outras formas, mas, às vezes, o caminho mais fácil. E por aí vai, são muitas nuances. Então, ele nem cabe nesse processo. E aí, o Nicolas também, ele utilizou outros pontos, né? Ele utilizou uma mulher grávida que ficou 2 anos presa, que isso é violento, etc. e tal. De acordo com a Polícia Federal, ela participou dos atos do 8 de janeiro, sim. A gente tem, mas a Débora não fez absolutamente nada. A Sofia já trouxe os pontos apontando que a Débora fez muito. E, sobretudo, acho que o mais interessante da Débora, que a gente precisa dizer, é que se ela quisesse realmente voltar para o lado da família, ela aceitaria fazer um curso de democracia, mas por causa de não aceitar, exatamente por não aceitar fazer esse curso e não aceitar esperar o regime em casa, é que ela construiu essa ideia de sou frágil porque eu não fiz nada de errado, porque até esse momento, até essa possível condenação de 14 anos, ela ainda estava sustentando que estava tudo certo. Ela só entendeu a gravidade do que ela fez quando ela recebeu essa condenação de 14 anos. E, nesse momento, os bolsonaristas estão entendendo também que existe um elo de apelo muito frágil na sociedade, quer dizer, mas os filhinhos da Débora estão esperando por ela em casa. Só que os filhinhos da Débora também estavam esperando por ela em casa quando ela tentou lá articular um golpe.
E aí eu digo para vocês, se por algum acaso o grupinho da Débora tivesse conseguido, será que a gente estaria aqui? Será que eles teriam tanta paciência e complacência conosco? Será que a gente estaria conseguindo fazer manifestação nas ruas? Até porque a polícia, o Estado, os empresários, quem tem dinheiro, quem tem poder, está dos lados deles. Essa é uma realidade. Até porque a pessoa que bateu, agrediu o Rubens Paiva, conseguiu fugir no meio de centenas de militantes da esquerda sem nenhum arranhão. Será que se a gente fizesse alguma coisa no movimento bolsonarista, aconteceria o mesmo? É só um questionamento sobre posicionamentos. Eles andam armados, eles são agressivos, eles brigam entre eles mesmos. E a gente precisa entender isso. Não é só uma tentativa de golpe. A gente precisa entender que se isso tivesse dado certo, seria muito pior. E dito tudo isso, Sofia, agora a afronta da Rosa Parks, eu não consegui superar essa afronta trazendo a Rosa Parks. Vou te pedir, Sofia, por gentileza, para lembrar quem é o Nicolas Ferreira. Só um trechinho do Nicolas Ferreira, que agora está falando sobre direitos humanos, tentando debater sobre a necessidade de uma anistia. Olha o que ele já fez. Você não tem ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Que bom, aí Se o pode tempo andar. está paralisado, se o tempo está paralisado, a gente vai repor o tempo deputado com gás ao todo do requerimento. Pode continuar. Alguns não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários mistos têm que ser iguais, para mulheres e homens têm que construir iguais. O que acontece? Acho que todo mundo lembra, né? Acho que todo mundo lembra desse episódio, né? Ele vai voltar a repetir justamente isso, que para a Erika Hilton, que pelo menos ela é ela, justamente questionando, sendo totalmente transfóbico. Não é o primeiro momento, não vai ser o último momento. Ele já chegou a colocar uma peruca na plenária e dizer que, já que era só se dizer de um determinado gênero, que ele agora seria Nicole. Isso é doloroso, isso é absurdo, isso é doentio, isso é patológico. Não é aceitável que um parlamentar faça algo nessa linha. Mas o Nicolas Ferreira, que agora fala de direitos humanos e está pedindo anistia, que fala das pessoas que ficaram, das famílias que foram destruídas, das famílias que foram separadas, das crianças que ficaram sozinhas, porque está tudo certo a criança ficar sozinha ou ficar no cuidado de terceiros, para a mãe estar lá pichando a estátua, invadindo os espaços dos três poderes e pedindo por golpe. Mas está tudo errado quando essa pessoa, né, essa figura aí, no caso, é presa. É lógico, né? Se não fosse presa, não estava errado. Se tivesse dado certo, a gente não estaria aqui, não teria nenhum debate, ninguém estava pedindo por anistia nem chorando. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria da BBC, por favor, porque tem muita gente que pode não saber quem foi a Rosa Parks. E pode até dizer, mas talvez tenha sido pouco que aconteceu, né, nos Estados Unidos, e pode se comparar com o que aconteceu no Brasil. Gente, não existe nem comparação. Porque, para começar, a BBC traz uma matéria, né, Rosa Parks, o corajoso não, que deu origem ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Essa é a imagem da Rosa Parks. Em 1º de dezembro de 1955, essa mulher, com 42 anos, ela tinha passado o dia inteiro no trabalho como costureira, embarcou em um ônibus na cidade do Alabama, nos Estados Unidos, para ir para casa. Ela se sentou em um assento vazio, que era reservado a pessoas de cor, como são chamados os afro-brasileiros, são chamados, afro-americanos, chamadas as pessoas negras. E essa mulher, quando chegou um homem branco, ela foi orientada que se levantasse, o motorista pediu que ela se levantasse, ela não levantou, e essa mulher, ela foi presa, ela foi agredida, ela foi presa, ela ficou muito tempo na prisão, e justamente pelo momento da sua prisão, pela sua coragem de dizer não pelaquela violência que é você precisar levantar do seu assento para que uma outra pessoa sentasse, porque você é inferior a essa pessoa, porque você não é um sujeito suficiente, porque é como se estivesse enxotando um cachorro daquele local. E olhe lá, para depender do local em que a pessoa esteja, o cachorro ele tem mais valor realmente do que uma pessoa em situação de rua, do que um trabalhador braçal, por exemplo. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade. E o Nicolas está comparando essa situação dessa mulher, e o que aconteceu posteriormente foi o seguinte, né, pelo fato da Rosa Parks ser presa,
porque infringiu uma lei que era a lei de não levantar de um assento que era reservado para negros, mas no momento em que esse ônibus tem uma pessoa branca em pé, esse assento deixa de ser reservado para negros, e então a pessoa branca tem que sentar. E justamente por causa dessa movimentação, dessa luta, ela foi declarada culpada por violação no dia 5 de dezembro, ela foi presa no dia 1º, declarada culpada no dia 5, teve uma pena posteriormente que foi suspensa, mas ela também foi multada. E um ponto que é um ponto crucial nisso tudo é que os negros dos Estados Unidos resolveram que eles não iriam mais utilizar o sistema de transporte, já que existia essa segregação. Então, enquanto não houvesse o fim da segregação, eles não utilizariam o sistema de transporte e, por isso, passaram, se eu não me engano, foi mais ou menos um ano que eles passaram organizando caronas, indo para os trabalhos a pé, e foi assim que eles conseguiram subverter, fazer com que o capitalismo exigisse, então, fim de uma segregação formal nos transportes, no movimento, né, de transporte dos Estados Unidos. E aí, só para a gente finalizar uma coisa que é interessante, é o seguinte, tem muita gente que eu vi lá no vídeo do Nicolas, inclusive, citando uma coisa, Sophie. Nos Estados Unidos, a discriminação é diferente da discriminação do Brasil. Gente, não existe racismo distinto, racismo é racismo. A diferença é que quando ele, inclusive, eu acho que você ter um opositor claro é muito melhor do que você ter um opositor velado. Quando você tem uma determinação com uma plaquinha de aqui é proibido negros, você sabe como lutar. Você sabe como esse mecanismo funciona. No Brasil, a gente tem um mito da discriminação racial, que a gente sequer pode dizer que o Nicolas foi racista quando ele fez essa comparação com a Rosa Parks. Porque porque vai subverter, a gente vai dizer, não, mas ele não foi racista. Olha, Nicolas tem até uma avó que é negra, o Nicolas é até uma boa pessoa, porque é como se o racismo ele fosse inexistente, embora a estrutura fosse racista. Então é isso, gente, não tem como comparar o que aconteceu, e essa comparação só mostra o quanto o Brasil ainda está muito longe de um debate racial digno. É isso, Sofia, e perdão porque eu me alonguei muito nesse vídeo. Mas é um desabafo, para não desabafar com o Nicolas, desculpa, gente. Beleza, Dai. Não, eu depois de tudo isso não tenho mais nada a adicionar. Vamos ficando por aqui, Dai? Ficamos. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais plantão.